Você já sentiu que está tentando ouvir Deus, mas tudo o que escuta é confusão? É um turbilhão de pensamentos, de medos, de opiniões alheias, e no meio disso tudo, você fica se perguntando: será que é Deus falando comigo ou sou só eu com medo de tomar a decisão errada? Se você já se sentiu assim, fica aqui comigo, porque sentir isso não te torna uma pessoa fraca. No vídeo de ontem, nós falamos sobre a importância de parar, de silenciar, de criar um espaço na nossa vida para conseguir ouvir a voz de Deus. Mas hoje eu quero ir um pouco mais fundo com você, porque existe um detalhe que quase ninguém te explica. Nem toda voz que fala alto na sua mente merece ser seguida. E principalmente, nem toda voz de Deus vem acompanhada de barulho e urgência. Muitas pessoas têm a ideia de que Deus sempre fala com um senso de pressa, de pressão, quase gerando uma ansiedade. Mas isso simplesmente não é verdade. A Bíblia nos conta a história do profeta Elias, que estava esperando uma mensagem de Deus. Ele viu um vento forte, que quebrava as montanhas, mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto. Mas Deus também não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, mas Deus não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um sussurro suave e tranquilo. E era ali que Deus estava. Presta atenção nisso. Um sussurro suave. Se a voz que você está ouvindo te deixa desesperado, apressado, ansioso, paralisado pelo medo, talvez, só talvez, essa não seja a voz de Deus, porque a voz de Deus traz direção e não confusão. Mesmo quando a resposta que ele nos dá é difícil de engolir. Eu aprendi isso da maneira mais difícil possível, pode ter certeza. Eu já tomei decisões na minha vida achando que estava agindo por fé, quando, na verdade, o que me movia era o medo de esperar, era o pânico de perder uma oportunidade. Eu já chamei de sinal de Deus aquilo que, no fundo, só confirmava o que o meu próprio coração egoísta já queria fazer. E qual foi o resultado? Ansiedade. Um peso enorme nas costas. E no final, arrependimento. A Bíblia é muito clara sobre isso em 1 Coríntios, quando diz: Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Essa pequena frase muda tudo. Quando Deus fala, você pode até sentir um medo inicial da mudança, do desafio, mas junto com esse medo vem uma clareza, vem um senso de alinhamento, como se as peças começassem a se encaixar, e vem uma paz estranha, uma paz que não depende das circunstâncias ao seu redor estarem perfeitas. É a paz que ultrapassa todo o entendimento. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta importante, e eu quero que você seja honesto consigo mesmo. A voz que você tem seguido ultimamente te aproxima de Deus ou te afasta dele? Ela te leva a confiar mais nele ou te faz querer controlar cada detalhe da sua vida? Essa voz te convida a descansar na presença dele ou te empurra para o esgotamento físico e emocional? Porque existem vozes que parecem muito espirituais, usam até um vocabulário religioso, mas na verdade nascem da nossa própria ansiedade. E por outro lado, existem pensamentos que parecem ser só seus, pensamentos simples e práticos, mas que na verdade é Deus te usando para te proteger, te guiar para um lugar seguro. Discernir entre essas vozes é um processo, não é como virar uma chave. E esse processo começa com uma coisa muito simples: tempo. Deus nunca, jamais te pressiona a decidir no meio do desespero.
Ele não joga com o seu medo. Se algo ou alguém está exigindo que você escolha agora, imediatamente, com medo de perder tudo se não o fizer. Respira fundo. O livro de Provérbios diz: os planos do diligente conduzem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Repare que a Bíblia não fala de pressa, fala de diligência, constância e de planejamento. Hoje, talvez a grande direção de Deus para você não seja fazer algo novo. Talvez Ele queira que você pare de fazer algo que está drenando a sua alma, que está roubando a sua paz. Talvez a resposta que você tanto busca não seja um sim gigante ou um não definitivo. Talvez a resposta de Deus para você hoje seja simplesmente: espera. E eu sei. Esperar dói. Esperar é desconfortável, mas esperar com Deus é completamente diferente de esperar sozinho. Esperar com Ele é um tempo de fortalecimento e de preparação. Então, o resumo direto para você guardar no coração hoje é este: a voz de Deus traz paz, não confusão. Ansiedade não é um sinônimo de direção divina, e o discernimento, essa capacidade de separar as vozes, cresce no silêncio e no tempo que você dedica a Deus. Amanhã, no dia 3 da nossa jornada, nós vamos falar sobre algo absolutamente essencial. Por que Deus, às vezes, parece ficar em silêncio? E o que Ele está, na verdade, construindo em você nesses momentos de aparente ausência? Não pula esse vídeo de amanhã, porque é exatamente nesse ponto, no silêncio de Deus, que muita gente boa desiste. Eu te espero aqui. Nos vemos amanhã.